tarde a todos. Queria agradecer inicialmente a comissão científica e dizer que eu não tenho nenhum conflito de interesse. Sobre hipotensão permissiva no trauma, indicações de limites seguros, a gente tem que, segundo a Organização Mundial de Saúde, o trauma severo é o maior problema de saúde pública global. Em 2020, serão aproximadamente mais de 8 milhões de pessoas que sofrerão trauma, cujas principais causas relacionadas à violência, no caso, mais de 8 milhões de pessoas de morte por trauma, dos quais a causa relacionada à violência seria acidentes rodoviários, suicídio, homicídio, devido ao sangramento, traumatismos, pós-traumatismo não controlado como principal causa, e devemos pensar sempre na melhoria da gestão desde profilaxia até a rápida conduta dirigida, diretrizes devem melhorar os resultados. A gente tem a ideia da distribuição trimodal das mortes por trauma. Então, a gente tem que as causas de morte por trauma geralmente ocorrem no local do trauma e nas primeiras horas de atendimento até, seria o segundo pico, e depois no desfecho da condução desses pacientes. Da ideia que a gente tem do passado, utilizava-se reanimação com alvo de volume, então para reverter o choque hemorrágico. Então fazia-se grande quantidade de volume. E diante desse fato, grande número de pacientes desenvolvia tríade letal, levando ao aumento da morbidade. Então a tríade letal a gente sabe, acidose, hipotermia e coagulopatia. Lembrando que todos os fatores evoluíam para a coagulopatia, e inclusive também a hemodiluição do próprio trauma. As ideias de evolução inflamatórias no trauma levaram a maiores pesquisas. Um dos centros de pesquisa disso é na Alemanha, em Colônia, na Alemanha, que desenvolveu, em termos de pesquisa, isso aqui é uma publicação deles, que eles colocam um dos fatores que levam a essa coagulopatia, a hiperfibrinólise. Então, aqui em 2008 já começou-se o estudo de hiperfibrinólise no trauma. E daí, então, começou-se a pensar um pouco mais nos cuidados com a hiperfibrinólise, levando à coagulopatia. Lembrando que o choque aqui teria também os mesmos fatores da diluição, da hipotermia e da acidemia, levando à coagulopatia, que seria anteriormente a tríade da morte. No guideline publicado o ano passado, um guideline europeu de atendimento no trauma, o que eles objetivam atualmente é a pesquisa na fibrinólise. A gente viu hoje que a fibrinólise já está envolvida diretamente com o trauma, ou seja, na reação inflamatória do trauma. Ela não é decorrência da hidratação ou mesmo dos cuidados na evolução do trauma, e sim com o trauma em si, o fato do trauma em si. Isso foi publicado agora em 2016 no guideline europeu. Entretanto, o que se objetiva na administração de fluidos, na própria hidratação dos pacientes e mesmo na hipotensão permissiva do trauma, a gente tem que sempre lembrar das condições pré-existentes do paciente. Então, observar se o paciente é um paciente idoso, se é uma criança, se o paciente tem coronariopatia, o uso de anticoagulantes, etilismo, função hepática, anemia e lesões de intensidade e energia no trauma. Então, os fatores de comorbidades pré-existentes no próprio trauma. E decorrente disso, desses estudos de pesquisa, principalmente sobre fibrinólise, a indicação inicial foi o uso de antifibrinolíticos. Esse aqui é o guideline europeu que preconiza esse uso de antifibrinolítico. Desse guideline, especificamente sobre a reposição volêmica, ele vai falar o seguinte, que a fluidoterapia com soluções isotônicas deve ser iniciada em pacientes com trauma hemorrágico hipotensor. Isso está dentro da recomendação 16, grau 1A, então um nível de evidência forte. O uso de colóides deve ser limitado devido aos efeitos adversos na homeostase. Está dentro da recomendação 16, 2C. O alvo, como inclusive o Bruno falou na parte da manhã, na parte de neurotrauma, o alvo da hemoglobina está em torno de 7 e 9 gramas por decilitro. Está dentro da recomendação 17, grau de evidência 1C. E o uso de antifibrinolíticos. Então, aqui uma coisa importante que a gente tem que lembrar do uso de antifibrinolíticos. Precoce. Isso precoce que eles dizem o seguinte, a gente tem que utilizar até 3 horas do trauma. Tanto que, hoje em dia, se preconiza o uso no sítio do trauma, ou seja, no local de atendimento inicial do resgate, o uso de antifibrinolítico nesses pacientes.
a recomendação 25, grau 1A, quer dizer, extremamente forte essa recomendação no trauma. Então, por conta desses estudos, nessa evolução desse pensamento da fibrinólise que existe no trauma, essa recomendação é extremamente forte, principalmente do ácido tranexâmico, 1 grama em 10 minutos e 2 gramas a cada 8 horas. Lembrando que eu só vou fazer uso de antifibrinolítico até 3 horas do trauma. Na reanimação de controle de danos, a gente tem 2 grandes centros de pesquisa. A gente tem o Centro de Pesquisa Alemão, que estuda essa parte inflamatória do trauma, e o Centro Americano, o Centro Alemão em Colônia, na Alemanha, e o Centro Americano, o National Trauma Data Bank, localizado em Houston, Texas. Então, 2 centros de pesquisa de trauma, sendo que esse de Houston está mais relacionado a trauma de guerra. Então, é o pessoal que faz pesquisa com trauma de guerra. Então, o que eles falam? Eles concluem o quê? Que a administração de fluidos pré-hospitalar deve ser desencorajada. Então, quer dizer, quanto menos fizer, melhor. Preconizam a hipotensão permissiva. Pressão arterial sistólica em torno de 80 a 90 e PAM entre 50 e 65 milímetros de mercúrio. Dizem que a hipotensão e vasoconstrição ajudam a estabilizar o coágulo. O aumento da pressão arterial sistólica promove estresse sobre o coágulo formado, então isso vai desprender esse coágulo e sangrar ainda mais. Devemos evitar coagulopatia dilucional após a administração de fluidos, ou seja, a administração precoce de fluidos pode levar a essa coagulopatia dilucional, e devemos lembrar que a maior hidratação ocasionou maior politransfusão. Entretanto, tem que lembrar sempre das comorbidades. Esses pacientes, a gente tem que sempre lembrar o tipo de paciente que nós temos e qual a conduta que devemos tomar previamente. Não pode ser uma coisa massificada no atendimento. Então, a hipotensão restritiva pode agravar o prognóstico. Eles mesmos recomendam. Nos traumas cranianos e raquimedular. Em idosos, coronariopatas e hipertensos. Pode ser indicado o uso de noradrenalina em alguns casos, ao invés de líquidos. No início que eu pesquisei sobre esse tema de hipotensão permissiva no trauma, os primeiros trabalhos que eu achei de revisão sistemática foi ensaio clínico, foi uma revisão sistemática de ensaio clínico experimental. Então, esse trabalho é de 2003 e ele fala o seguinte, ele fala que realmente o risco de morte e ressuscitação hipotensiva teve um risco de 0,37. Então, concluindo que a ressuscitação hipotensora melhorou a mortalidade em relação à ressuscitação tradicional. Então, não esqueça, isso é estudo experimental. Uma avaliação potencial, o impacto da ressuscitação hipotensora em seres humanos poderia agora ser justificada. Isso em 2003. Entretanto, um trabalho publicado em 94, com cerca de 600 pacientes, tá, já tinha esse estudo. Então, ele diz o seguinte, que esse foi um estudo que foi feito com lesão penetrante do tronco, pressão arterial sistólica permissível, abaixo de 90, e ele chega ao seguinte, os pacientes que tiveram uma reanimação tardia, tiveram pré-operatoriamente menor pressão arterial, entretanto, uma melhor hemoglobina, uma melhor plaqueta e um melhor perfil de coagulação. A gente pode observar aqui. E os pacientes com reposição tardia tiveram menor administração de volume pré-operatório, tá, como também menor consumo de concentrado de hemácias durante a cirurgia. Tá certo? Esse mesmo trabalho, ele também fala que nos pacientes com reanimação tardia, aqueles que foi permitida a hipotensão, teve uma melhor sobrevida em relação àqueles outros pacientes que fizeram tratamento normal. Isso em 94. Gente, em 94 não se falava sobre hipotensão permissiva. Tá? Naquela época, quem tinha essa ideia aqui falava que era maluco, que era louco, que estava matando os pacientes. E outra coisa também, os pacientes, nesse estudo, eles observaram que os pacientes que fizeram hipotensão permissiva tiveram menor tempo hospitalar, menor tempo de hospitalização. E as complicações também foram menores, principalmente de SARS, de disfunção respiratória.
Um outro trabalho publicado de sangramento de revisão aqui, foi feito em 2003 com esses autores. Entretanto, esses autores disseram que não acharam nada que fosse evidente de administração de fluido IV em hemorragia não controlada quando o volume inicial e tempo de início. Quer dizer, a hipotensão permissiva ainda não estava nada evidente, isso no trabalho revisão sistemática de 2003. Quer dizer, também não viu esse trabalho de 94, que tinha um N até que razoável. Esses mesmos autores fizeram depois, em 2014, uma outra revisão sistemática. Tá? E também eles observaram 6 ensaios envolvendo 2.128 pacientes. E também concluíram. Continua a ser, sem até o momento, a melhor estratégia de reanimação e a evidência de mais estudos. Tá certo? Então, quer dizer, também não disseram que a hipotensão permissiva no choque hemorrágico era uma coisa benéfica. Em 2011 apareceu esse trabalho, que é um estudo de corte retrospectivo em um centro único. O grupo hipotensivo teve melhor temperatura, frequência cardíaca, plaquetas, INR, fibrinogênio, pH, basic cese e lactato. A quantidade de fluidos foi menor em termos de comparação com os pacientes normotenso e hipotenso. Houve menor consumo de concentrado de hemácias, plaquetas e plasmas nos pacientes hipotensos. A sobrevida também foi melhor nos pacientes, aqui está o contrário, mas foi melhor, a sobrevivência foi maior nos pacientes hipotensos em relação aos pacientes normotensos. Tá certo? E 30 dias também a sobrevivência foi maior. Isso publicado no Análise de Cirurgia. Esses autores fizeram 2 trabalhos evolutivos. Então, o trabalho evolutivo começou em 2011 e um resultado publicado em 2011, e outro publicado em 2016. De 2011, com o alvo de PAM aqui, tá? Ele diz que houve benefício. E olhem que eles usaram apenas 90 pacientes, também no centro único. Utilizando uma PAM melhor de 50, teve melhor sobrevida nas 24 horas de admissão em UTI, e o PM de 50 houve menor necessidade de transfusão e menor coagulopatia nesses pacientes. Entretanto, quando eles ampliaram o N deles, passando para 168 pacientes, tá, um prazo ainda maior de pesquisa, eles chegaram ao estudo que não teve melhora nenhuma, ou seja, mais estudos são necessários para avaliar esses benefícios. Então, qual o caminho correto do tratamento desses pacientes? As consequências da reanimação, ou seja, eu dou líquido, tá, dou fluidos agressivos e rompo esse coágulo, ou deixo hipotenso e levo a essa hipotensão e a diminuição da perfusão orgânica. Então, aqui é a nossa pesquisa, né? O que a gente tem de se preocupar? Então, diferentes partes têm diferentes práticas. Lembrar que o ATLS, a recomendação do ATLS é o seguinte: eu não quero saber, o trauma, eu vou dar 2.000 ml de líquido para esse paciente. Tá? Isso é a recomendação do ATLS. 2 litros de Ringer inicialmente. Se trauma de tronco penetrante, reanimação controlada com fluidos mínimos até que o sangramento seja controlado. E vou avaliar essa resposta. O paciente teve uma resposta responsiva a esses 2.000 ml, ele tem um sangramento abaixo de 20%. Se a resposta transitória ao volume, o sangramento é entre 20% e 40%. O paciente não responsivo, o sangramento é acima de 40%. Então, precisa de sangue e intervenção para parar essa hemorragia. Então, isso é do ATLS. Desse guideline europeu de atendimento, que é muito semelhante ao ATLS, ele já é um pouquinho diferente. Ele diz o seguinte: pré-hospitalar, eu uso apenas cristalóide em sangramento ativo, na ausência de derivados de sangue. Adultos, eu vou dar 500 ml em até 15 minutos. E crianças, bolos de 20 ml por quilo em menos de 10 minutos. Não usar, de qualquer forma, tetra-starch na reanimação. E somente a nível hospitalar, ele fala o seguinte: não use cristalóide para o paciente com sangramento ativo. Isso a nível hospitalar. Use apenas manutenção de hidratação. Hoje pela manhã, inclusive, o Bruno falou na parte de neurotrauma que
não se usa mais hidratação, a gente usa uma hidratação mínima também no neurotrauma por conta disso, para evitar edema intersticial. Esse trabalho aqui, de 2003, né, vindo da experiência americana de trauma em guerra, depois do trauma que eles tiveram no Iraque, no Iraque foi um estudo diferente, foi um estudo sobre mais Starch. E aqui em 2003, isso foi um congresso que teve que foi apresentado esse trabalho, né, da aprendizado da Somália. Então ele diz o seguinte: a primeira coisa que tem que fazer é parar o sangramento. Então põe compressa, tem que fazer um controle de danos nesse sangramento. Tá certo? Como foi falado também pela manhã. Então, o controle de danos é essencial no atendimento ao politraumatizado. Se o paciente não tem pulso radial ou a diminuição de estado mental, ele preconiza 500 ml de cristalóide, muito semelhante àquele protocolo europeu, que é semelhante ao TLS. Se resposta positiva, já para o cristalóide, está hidratado. E procura fazer a remoção desse paciente o mais breve possível. E a perfusão, a oxigenação, como é que fica? Como é que anda? Então, devemos lembrar o seguinte: na fase inicial do trauma, a gente tem um certo hipofluxo tecidual. Esse hipofluxo tecidual é decorrente de que o nosso organismo lança mecanismos de defesa, ou seja, ele faz vasoconstrições em áreas poucos essenciais em benefício, quer dizer, o detrimento nas áreas não essenciais para o benefício nas áreas que são mais necessárias de oxigenação. Então, a gente tem um prazo limite que a gente pode ter um retorno à nossa circulação espontânea, retorno à nossa atividade normal, atividade celular, por um tempo, enquanto o organismo tem esse mecanismo compensatório. Entretanto, as nossas reservas de liberação de neurotransmissores, de liberação de noradrenalina, tem um tempo pré-estabelecido. Quando começa a falhar essas reservas, não só reservas celulares como metabólicas, tá? O restabelecimento é um pouco mais lento, mesmo que a gente consiga recuperar. E na evolução desse paciente que tem hipofluxo, existe aquele momento que, por mais que eu faça meu restabelecimento da minha volemia, das minhas condições hemodinâmicas, eu não consigo ter um restabelecimento celular. Então, já ocorre, o dano celular já está instalado. Então, um dos problemas não resolvidos que a gente tem ainda, um dos fatores seria a hemorragia não controlada e lesão cerebral. Então, faltam estudos em humanos nessa área. A gente só tem estudos experimentais. Dos estudos experimentais, a gente não consegue fazer uma avaliação de longo prazo. Por quê? Chega no final do estudo, eles matam os animais e acabou. Só que, nesse período do estudo, eles conseguiram ver que existe um benefício quando a gente faz hipotensão permissiva nesses traumas. Então, o porquinho aqui foram 2 experimentos em porcos, um do ano de 2000 e outro do ano de 2016, associando o trauma abdominal e neurotrauma. Tá? Nos dois, houve uma evidência que houve um benefício hipotensor na hipotensão permissiva no trauma nesses animais. Então, a difícil área é uma difícil área para pesquisa. Definição heterogênea de estação de ressuscitação hipotensora. Então, existe um grupo heterogêneo de pacientes com trauma. Existem locais onde eu tenho mais traumas abdominais. Por exemplo, quem vai para a região da Rocinha, a região do Morro do Alemão, tem mais trauma abdominal fechado, tiro, aquele negócio todo. Portanto, quem trabalha, por exemplo, é motoboy, que trabalha aqui na região, no centro de São Paulo, que vê muito acidente com motoboy, você vai ter mais neurotrauma. Então, quer dizer, é muito diversificado os locais. Então, por isso que o atendimento tem que ser... essas condutas ainda não estão extremamente estabelecidas. Então, outra coisa também, para fazer esses trabalhos, existe a questão ética, que é difícil de recrutar pacientes de trauma para esse tipo de trabalho. Então, o papel limitado do foco nesse tópico. Concluindo, a gente tem que a ressuscitação aguda de fluidos em caso de trauma pode não ser totalmente benéfica. Estudos com vários animais demonstraram benefícios da reanimação hipotensora mesmo com TCE. Estudos mais recentes demonstram efeito benéfico da ressuscitação hipotensora e mais trabalhos são necessários para ajudar e fornecer mais evidências em um futuro próximo. Muito obrigado.